Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Capítulo 21. Segunda Samuel, capítulo 21. Vou ler a partir do versículo 1. Diz assim o Senhor para nós essa noite. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os Geonitas. Então chamou o rei os Gibeonitas e lhes falou: os Gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos Gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os Gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul, com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é que, pois, quereis que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos que nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefimosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Eilá, que tinha tido com Saul, a saber, Armone e a Mefimosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita, e os entregou nas mãos dos Gebeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no primeiro da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e os estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram da praça de Bet-Sam, onde os filisteus os tinham pendurado no dia que feriram Saul em Gilboa. Davi transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para a terra. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite para ouvir falar de Ti. Então que o ouvido ouça, que o coração receba a palavra, Senhor, e nos molda segundo e consoante a Tua vontade e o Teu querer. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, tome esse altar que é Teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do Teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. A Bíblia vai falar para nós de um momento muito difícil. Na época do reinado do rei Davi, inúmeras vezes, a Bíblia conta a despeito de sequidão, de momentos onde as pessoas passaram fome extrema por causa de não haver chuva sobre a terra. Então, se não tem chuva,
as plantas morrem, as verduras morrem, as frutas morrem, não tem alimento para os animais morrem em consequência disso. Isso é uma cadeia de tragédias que rapidamente chega até o consumidor final, que não tem o que comprar, que não tem o que comer, e isso vai trazendo momentos de grande dificuldade e tristeza. Era fácil entender quando Deus estava a favor de Israel, caía chuva sobre a terra. A Bíblia diz que eles oravam, buscavam a Deus, e Deus autorizava a chuva vir, e aí a terra se tornava fértil. Quando você for comigo para Israel, eu vou te levar para ver, em nome de Jesus, uma terra desértica, que precisa da mão de Deus para frutificar, mas que em todo tempo, mesmo chovendo 3 vezes apenas por ano, Israel se torna um campo verdejante no meio de todo o deserto. Israel está debaixo da bênção poderosa do Senhor. Então era essa medida compensatória de Deus. O povo orava, o povo buscava Deus, Deus mandava chuva e assim sucessivamente. Você está aí? Só que a Bíblia começa para nós no versículo 1, dizendo que, como Davi já tinha passado por inúmeras secas ao longo da sua vida, ele já sabia que isso era um processo natural. O povo estava em desobediência ou debaixo de idolatria. Então tinha que vir uma palavra de arrependimento para o povo buscar a Deus. Deus mandava chuva. O problema é que não foi 1 mês, 2 meses, 1 ano, 1 ano e meio. A Bíblia vai dizer para nós que se passaram quanto tempo? Lê aí. 3 anos. Ah, pastora, Davi só percebeu que tinha alguma coisa errada depois de 3 anos de fome? Não, amigo. Ele estava acostumado a passar por essa sentença. E tem coisa na minha vida e na sua vida que não depende só de nós. Às vezes você está fazendo certo, mas alguém está fazendo errado. E por conta desse alguém, sobra para todo mundo. É ou não é assim? Então foi assim, foi diferente com a terra de Israel. Davi falou, o povo precisa se acertar. Vamos orar, buscar a Deus. Só que nada acontecia. Aí ele despertou, falou, tem alguma coisa errada. Porque eu conheço essa história. Todas as vezes que grandes espaçamentos de tempo acontecem debaixo de seca, não é só um caso de retorno e arrependimento. Deus está punindo o povo. Deus está trazendo algum tipo de cobrança específica. Você vai lembrar, né? O povo estava voltado para Jezabel, para Acabe, para a idolatria. Aí o profeta disse assim, não vai chover. Quanto tempo? Não vai chover. 3 anos e meio sobre a terra. Foi a palavra que o profeta deu. E aí a terra ficou sem chover 3 anos e meio. Até que você lembra da história. Ele sobe ao alto monte, destrói, né, os adoradores, a experiência de Baal, os adoradores, os profetas de Baal. E aí numa pequena nuvem o sinal da chuva vem e Deus autoriza a chuva a descer do céu. Então esses tempos grandiosos de seca marcavam a história num sentido de que Deus estava punindo mesmo. Não era uma questão só de se liga, hein? Você tá fora da realidade. Tinha coisas graves. Aí Davi foi falar com Deus. Lê comigo. Houve dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os Gibeonitas. Quem eram os Gibeonitas? Os moradores de Gibeon, uma região que tinha aliança com os amorreus, um outro grupo inimigo de Israel. Mas a Bíblia vai dizer para nós que num determinado momento da história, Josué capítulo 9 vai contar essa história para nós, do versículo 3 ao versículo 27, que quando eles estavam na transição, né, para chegar à terra prometida, um grupo dos moradores de Gibeon se infiltraram no acampamento de Josué. Olha aqui para mim, para você alcançar a mensagem. Eles invadem o acampamento disfarçados de amigos. Diz, somos parceiros de Israel, somos colaboradores, amigos, estamos aqui para servi-los. E Josué os recebe de todo o coração, e eles passam a habitar junto com eles, passam a desfrutar da água, da comida. Até que num determinado tempo Josué descobre,
Antes de Josué descobrir, eles têm uma conversa com Josué, e o Josué diz assim para eles: se vocês vieram, né, para estar conosco, para nos ajudar, para ser uma só família conosco, não tem porquê nós não instituirmos, nós não fazemos uma aliança aqui. E sai da boca do Josué e diz assim: pelo Senhor, pelo grande Yahvé, nós declaramos que nunca Israel vai entrar em guerra com vocês. Israel nunca vai entrar em guerra com vocês, porque vocês agora fazem parte da família dos hebreus, fazem parte. Nós estamos agregando vocês à nossa história, à nossa casa. Então Josué institui uma aliança junto com o nome de Deus, dizendo: estou dando a minha palavra, confia nisso, vocês não vão vencer a guerra, nunca mais vão guerrear contra nós. Aí passaram os dias, Josué descobre que eles não eram nada daquilo que eles disseram para Josué que eles eram. Eles eram os restantes, né, da descendência dos amorreus, um dos maiores inimigos de Israel. E Josué fica bravo e diz assim: vocês enganaram a gente, que coisa feia. Eu dei minha palavra, fiz uma aliança diante dos grande eu sou, que nós nunca guerrearíamos contra vocês, que não empunharíamos as nossas espadas sobre a vida de vocês, e vamos cumprir, porque somos homens fiéis a Deus. Não vamos quebrar a aliança. Homens de Deus não quebram alianças. Homens de Deus não voltam atrás das suas palavras quando envolvem a grandiosidade do eu sou. Mesmo vocês mentindo, mesmo vocês trapaceando, mesmo vocês fazendo bobagem, eu não vou quebrar a aliança. E aí isso ficou instituído. Então, quando Deus chama Davi, e Davi fala: o que está acontecendo? Por que nós estamos passando fome e seca durante 3 anos? Deus diz assim: porque tem peso de sangue sobre a mão do Saul. O que Deus estava falando? Houve derramamento de sangue, houve mortes. E aí ele continua e diz assim: porque ele matou os Gibeonitas. Ele matou, eu vou sempre traduzir os moradores de Gibeon, porque essa palavra é enrolada. Ele matou os moradores de Gibeon. Olha o que Deus estava falando para Davi: quebraram a aliança que Josué fez. E não quero saber quem são eles. Não me importa saber se são homens do bem ou homens do mal. A aliança que sai da boca do homem de Deus não se quebra. A aliança que sai da boca do homem de Deus não volta atrás. O meu nome está por detrás dele. Aí Deus ficou bravo demais da conta. Deus chamou o Davi e diz: não vai chover enquanto eles não forem honrados. Porque o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, mentiu. E aí Davi diz: como é que foi essa história? E aí chama os líderes dos moradores de Gibeon e diz para eles: nós precisamos voltar ao acordo de paz, para que haja harmonia. Os céus estão cerrados sobre nós. Deus está chateado, porque alguns dos nossos descendentes quebraram a aliança. Aí Davi diz assim: o que eu posso fazer como rei para satisfazê-los e agradá-los, e isso de certa forma recompensá-lo pela desgraça, pelo erro que cometemos? Aí os líderes dizem assim para Davi: nós não queremos ouro, não queremos prata, nós não queremos guerra. Mas a verdade é que os homens que participaram desse homicídio, dessa tentativa, né, de quebra da aliança, esses precisam pagar. Aí Davi falou para ele: que? Ele falou: escolha 7 dos descendentes direto do rei Saul. Porque o rei Saul, seus filhos, seus netos participaram dessa guerra. Mataram os moradores de Gibeon e muitos outros foram levados como escravos. Aí Davi disse: eu vou fazer. Olha como deve ter sido difícil para o rei Davi tomar essa decisão, mas em memória da aliança, ele precisava consertar. Então ele diz: eu vou fazer. Aí escolhe 7. Lê comigo, por favor. O versículo, a partir do verso 7. Porém o rei
poupou a Mefimosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas. Olha só, Davi podia ter colocado Mefibosete no grupo dos 7, porque era descendente direto de Saul, filho do Jonatas. Mas ele lembrou, ele disse, eu não vou pecar 2 vezes não. Saul quebrou a aliança, eu não posso quebrar a minha. Eu dei a minha palavra, que eu ia guardar a descendência de Jonatas sobre a terra. Eu dei a minha palavra, que ninguém ia mexer com os filhos do Jonatas, por causa da aliança que eu tinha com eles, o amor que eu tinha pelo filho de Saul. Então não vou quebrar, não vou errar novamente e trazer maldição sobre a minha terra e o meu povo. Eu tenho que ser consciente naquilo que eu faço. Deixa eu falar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Tem homem de Deus aqui? Tem mulher de Deus aqui? Seja homem e mulher suficiente para assumir as alianças que você faz, em nome do Senhor Jesus. Chega de homens e mulheres quebradores de aliança. Chega de homens e mulheres envergonhando o cumprimento e o amor de Deus sobre esse povo. Davi falou, não vou errar de novo não. Deixa Mefibosete quieto lá. Aí acompanha comigo. Versículo 8. Tomou, porém, o rei dos filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido com Saul, a saber, Armoni e a Mefibosete. Então, lembra que esse Mefibosete é outro, né? Davi poupou o Mefibosete de Jonatas, né? De Lodebar. Esse Mefibosete era outro, filho de Rispa. Quem que era Rispa? Uma concubina de Saul, uma esposa do rei Saul. Então, Armoni e Mefibosete eram filhos diretos de Saul. Você pegou? Cutuca esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, fica ligado, hein? Que o rolo nem começou a descer ainda. Filhos diretos de Saul. Aí ele continua e diz assim, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel. Então diz comigo, Merabe, filha de Saul, que teve 5 filhos. Esses 5 filhos eram o que de Saul? Netos. Então olha para mim, tinham 2 filhos legítimos de Saul, filhos de Rispa, e tinham 5 netos, filhos de Merabe, que era uma das filhas do rei Saul. Então, uma geração direta entre filhos e netos. Davi os escolheu para o sacrifício. Continua lendo comigo. Os entregou nas mãos dos Gebeonitas, os quais o enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então, olha para mim. Davi os entrega vivos. Os 2 filhos de Saul e os 5 netos de Saul, 7 homens, e os entrega na mão dos moradores de Gibeon, e diz para eles, é com dor, mas eu preciso restituir a aliança, e entrega esses 7 homens. Aí a Bíblia vai dizer para nós, que eles pegam esses 7 homens, levam para um alto do monte e os enforcam. E eles caem juntos, ou seja, foi uma sentença, um enforcamento programado, né? Para ninguém ficar nem antes nem depois. Todos caíram juntos, todos foram enforcados no mesmo momento, na mesma hora. Continua lendo o texto aí. Versículo 10. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo à noite. Então o que aconteceu? Rispa foi ao lugar da sentença, e depois que os seus filhos e os netos de Saul, os netos do seu marido, foram enforcados, ela decide permanecer naquele lugar. Ela traz sobre si um pano de saco que era um sinal de humilhação e vergonha. Ela se veste com aquele material, mas ela decide ficar lá. E a Bíblia diz,
desde o período da ceifa até o final da ceifa da cevada. O que significa isso? Ela ficou lá por 6 meses. Ela ficou lá de dia e de noite, ininterruptamente, nesse lugar. Põe para mim, Felipe, por favor. Não sei se vai dar para ver. A representação deles em pé, como se estivessem crucificados. Você está conseguindo ver? Ela aqui embaixo, alguns panos no chão, e ela com pedaços de folhas de tamareira. E a Bíblia vai dizer para nós, deixa a foto aí, Felipe, e você acompanha o texto comigo. Versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha. Desde o princípio da ceifa até sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia. Então o que Rispa foi fazer no monte? Ela com essas folhas secas, ela decidiu que, por mais que os seus filhos e os netos do seu marido houvessem sido sentenciados de forma justa, porque ela sabia que os seus filhos estavam envolvidos na morte dos moradores de Gibeon, ela tinha consciência que o seu marido estava envolvido na morte dos moradores de Gibeon. Ela não foi lá para fazer piquete, para fazer greve, ou para levantar um testemunho contrário ao rei Davi. Ela foi lá porque ela decidiu que ninguém ia tocar no corpo dos seus filhos e dos netos de Saul. Então, durante o dia, ela com aquelas folhas secas, ela sacudia e impedia que as aves de rapina descessem, que as aves de rapina viessem para comê-los, né? E durante a noite, lê comigo aí, no finalzinho do versículo 10. Não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo. Quem que eram os animais do campo? Algumas versões está escrito, as bestas feras, né? Se viessem de noite. O que ela fazia de noite? Põe para mim a outra, por favor, Felipe. O que ela fazia de noite? Ela acendia uma tocha de fogo. E ela ficava acordada o máximo de tempo que ela podia, para espantar as bestas feras, ou as feras da noite. O que são isso, pastora? Os lobos, os cachorros do mato, o leão, a onça, né? O leopardo, animais ferozes, brabos. E ela sabia que eles se aproveitam especificamente da noite para atacar. Eles se aproveitam da escuridão, onde só aparecem os olhinhos, né? Quantos aqui já experimentaram ver isso, né? Em documentários, a onça fica paradinha em cima do galho, só vê na lanterna os olhinhos dela, né? Pronta para dar o bote, aproveita a noite. Então, qual era a forma que ela tinha de defendê-los? Ela acendia a tocha e ficava com a tocha de fogo na mão, exatamente para amedrontar e impedir com que essas bestas feras se aproximassem. Pastora, por que ela fez isso? Ela tinha consciência que os seus filhos estavam errados. Ela tinha consciência que os netos de Saul também estavam errados. Mas como mãe, ela não queria ver nem seus filhos, nem os netos do seu marido serem despedaçados por esses animais. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque quem ama protege. Eu sei que eles estão errados. Eu sei que eles estão enforcados e mortos. Mas isso não dá direito de eu entregar os meus filhos e os netos do meu marido para serem destroçados desse jeito. Isso não dá direito deles serem atacados por aves de rapina ou por bestas feras, porque eu quero preservar o máximo que eu puder. Eu quero poupá-los. Eles já foram sentenciados, já estão mortos, mas deixa eu preservar a honra deles, deixa eu preservar a história de vida deles. Não vou permitir que eles sejam tocados, não vou permitir que eles acabem dessa forma. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós? Eu preciso dizer para você, amigo, que quantas mães estão aqui nessa noite? Levanta a sua mão. Você faz isso. Você faz isso com seus filhos. Você sabe que eles estão errados.
Você sabe que ele é uma criança mal criada, respondona, que ele faz bagunça, que ele é bagunceiro, né? Que ele se envolve em coisas erradas de vez em quando. Mas só você pode falar deles. Se eu chegar para você e disser: o seu menino é mal criado, o seu menino está fazendo coisa errada, o seu menino apronta todas, o que você vai dizer? Você está falando de outro. Do meu menino não. O meu menino não faz essas coisas, não. Aí você está pensando assim: em casa eu vou pegar ele. Olha a vergonha que ele está me fazendo passar. Em casa eu vou pegar ele. Mas na frente daquele que escarneceu, que desmereceu, você vai dizer: meu menino não. Por quê? Porque quem ama protege. Você vai chegar em casa e vai dizer: menino, o que você afrontou? O que você fez? Que diabo de malcriação foi essa? Que a malcriação chegou até mim. Mas na frente do acusador, você vai proteger. E é exatamente isso que a gente faz com aqueles que a gente ama. Depois da minha sogra, eu sou a pessoa que mais conhece o meu marido. Conheço todos os defeitos deles. E cabe numa lista grande assim, frente e versa. Mas eu posso falar, você não. Eu posso falar, você não. Porque quando você fala dele, você me fere, você me magoa. Quando você fala dele, eu fico braba. Eu fico triste, eu vou dizer: meu marido não é isso não. Você não está entendendo de quem que você está falando não. Pode ser o marido das outras, o meu não faz isso não. Aí chego em casa, arrebento ele. Por quê? Porque quem ama protege. E por que a gente faz isso com os filhos e não faz com os irmãos da igreja? Por que a gente faz isso com os de nossos de sangue, mas a gente não tem coragem de fazer pelo que está sentado do nosso lado? Por quê? Porque a gente precisa entender. Bota para mim a outra foto, por favor. Que as aves de rapina são aves carnívoras. E ela tem duas características extremamente fortes. Um bico muito potente, que despedaça, e garras muito fortes. Então são duas propriedades que ela usa. E quando ela vem sobre a sua presa, ela arranca pedaços. Tanto com o bico quanto com a garra. Ela deixa rombos. Ela desforma as suas vítimas por conta desse posicionamento. Mas especificamente, a Bíblia fala para nós que aqueles homens que foram forcados estavam o quê? Mortos. Quem falou? Mortos. Estavam mortos. Então tem uma espécie específica de ave, de rapina, que se alimenta de carne podre, carne morta. Quem que é? Quem que é? O urubu. É o urubu. Ele que vem sobre a carniça para destruir. Então quando você lê esse texto, ela não está falando da águia, ela não está falando do gavião, ela está falando do urubu. Por quê? Porque a carne estava morta, era carne podre, era o cadáver, não eram pessoas sadias. Você pegou? Então olha para mim. Então esquece a ave de rapina agora. O urubu veio. Aqueles 7 homens estavam lá, enforcados e mortos. E o urubu veio para destruir, enfiar seu bico, suas garras, arrancar pedaços. E aquela mãe, aquela mulher, ficou sacudindo os ramos de palmeira e expulsando os urubus. Por quê, pastora? Porque o urubu é todo tipo de coisas ou pessoas que gostam de se beneficiar e roubar pedaços e destruir aquilo que já está morto. Gostam de vir para terminar de espizinhar. Já está morto, não precisa fazer nada, mas eu me alimento da destruição. Eu me alimento desfigurando mortos. Eu tenho prazer em arrancar pedaços daquilo que o homem nem quer mais, mas eu tenho prazer em fazer isso. A figura do urubu aqui
fala especificamente de um grupo, é uma linguagem para nós entendermos, de um grupo de pessoas que tem prazer em se alimentar daquilo que já acabou, para destruir, para causar danos, para ferir, para despedaçar. Pastor, o que a senhora quer dizer? Nós precisamos entender, amigo, nós precisamos entender que assim como o Rispa se posicionou, nós precisamos nos posicionar. Não podemos dar acesso aos urubus sobre nossa vida. Não podemos dar acesso a esse tipo de coisa, ou esse tipo de gente. Por quê, pastor? Porque são pessoas movidas, são pessoas que se movem em função de piorar aquilo que já morreu, de destruir, de denegrir aquilo que já está morto. E deixa eu falar uma coisa para você, na autoridade do nome de Jesus. Deus nos chamou como igreja para sermos espantadores de urubus, não urubus. Aplauda ao Senhor. Por que, pastora? Porque você precisa entender quem você é. Você precisa entender que parte desse time você faz, amigo. Porque eu não posso ter identidade com esse tipo de ave. Eu não posso me identificar com eles. Eles sobrevoam a morte. Eles só querem destruir. Eles querem chegar e botar aquela cerejinha, né, no bolo, para dizer: eu fui lá, comprovei, morreu mesmo. Arranquei pedaços, destruir. O que Deus está querendo nos ensinar através dessas escrituras é que nós precisamos amadurecer e entendemos o nosso papel dentro da sociedade, dentro da igreja. Deus te fez para ser espantador de urubu. O que é isso, pastora? Viu morte? Viu morte? Começa a olhar para os céus, amigo, e sacode as tuas varas, as tuas plantas, e não deixa o urubu descer, não. Pastora, mas morreu. Está morto sim, querido, mas não cabe a mim permitir que seja despedaçado, destroçado, perder a identidade. Não cabe a nós fazer esse tipo de papel. Deixa que toda a sentença virá sobre aquele que não cumpre ou não obedece. O problema é que hoje nós temos uma igreja de urubus e não de espantadores de urubu. Por quê, pastora? Porque pessoas se identificam em desejar o mal. Pessoas se identificam com a morte de pessoas, de coisas, de planos, de situações. Viu lá o fulano? Não falei que aquilo era tudo fachada? Olha aí como é que estão as coisas agora. Olha aí. Isso é urubu, irmãos. Isso é urubu sobrevoando a carniça. E deixa eu te dizer uma coisa na autoridade do nome de Jesus. Deus não te chamou para ser urubu, Deus te chamou para ser ovelha. Pastora, mas a ovelha é mansinha demais, a ovelha é bobinha, a ovelha é inocente. Pastora, tem hora que o sangue ferve, eu não consigo ficar quieta no meu lugar, eu preciso reagir. Deixa eu te dizer uma coisa: quem gosta de trabalhar com bicos, quem gosta de trabalhar com garras, ferindo, dilacerando, arrancando pedaços, são filhos de urubus. Deus chamou a mim e você para sermos ovelhas, porque o Pai que nos gerou é manso e humilde. Aleluia! Quantos urubus apareceram durante a vida e a história de Jesus? Olha lá, ele fala com mulheres, porque sabia que a lei proibia os homens de se comunicarem publicamente com mulheres. O que eles estão fazendo? Vamos terminar de matá-lo. Qual que era a resposta de Jesus para eles? Qual foi a resposta de Jesus para esses urubus? Ele olhou para a mulher samaritana e disse: se você soubesse quem é que está aqui na sua frente, você é que me pediria água para beber, e eu te daria a água da vida.
enquanto os urubus estavam armando para terminar de dilacerar, Jesus estava focado em fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele come com pecadores. Aí ele vai lá para Jericó e diz assim: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje cabe a mim ceiar com a sua casa, e hoje vai ter salvação lá, porque eu lá estarei. Aleluia. A Bíblia vai dizer para nós em Gênesis capítulo 17 que teve uma vez que Abraão sacrificou ao Senhor e fez um sacrifício grande no altar para Deus, e as aves de rapina vieram para comer e se alimentar do sacrifício que Abraão tinha colocado para Deus. E o que Abraão fez? Ele começou a espantar os urubus. Ele começou a sacudir as suas mãos e espantar os urubus. O que a senhora está querendo dizer? Tem muito urubu, amigo, querendo participação do sacrifício que você tem colocado no altar para Deus. Levanta a tua mão aí e começa a sacudir. Oh, urubu do Satanás, Deus vai te pegar. O teu sacrifício que você tem colocado no altar, a tua fé, a tua vida com Deus, a tua santidade. E Ele quer vir para pegar pedaços daquilo que Ele não tem direito. E o que o Abraão fez? Você não vai meter a mão não aqui, ó. Você não vai meter a mão não, porque esse sacrifício é meu e eu fiz para o Senhor. Ele é todo do Senhor. Sai daqui, urubu! É por isso que, cadê o pastor Josimar? Não tem como eu gostar desse time aí que você fala. Porque os sábios são espantadores de urubu. Os sábios passam a vida espantando urubu. Você entendeu, né? É, só para você prestar atenção. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Jesus, em uma das suas parábolas, diz assim: olha aqui para mim. O semeador saiu a semear, e ele lançou as sementes sobre a terra, à beira do caminho. E as aves do céu vieram e comeram. Em algumas versões, deixa claro que essas aves não eram passarinhos, eram aves de rapina. Por quê, pastor? Porque quando Jesus explica a parábola, ele vai dizer: as aves é o diabo que vem para comer e roubar as suas sementes. O que a senhora está querendo dizer? Ave de rapina é carnívora. Ave de rapina não come semente. Por que ela comeu a semente que caiu do semeador? Porque tem muito urubu querendo se alimentar daquilo que ele não tem direito. Porque não foi ele que fez. Ele não arou a terra, ele não cuidou da terra, ele não plantou sementes, ele não carregou sementes, ele não estabeleceu cantos para plantar essas sementes, as sementeiras, ele não fez nada, mas ele tem o prazer só de ir lá, ele tem o prazer só de ir lá para tomar posse, para pegar coisas que ele não tem direito. Aves de rapina não comem sementes, mas tem muito urubu se alimentando daquilo que você plantou, amigo. Daquilo que você, com o suor do teu rosto, lançou sobre a terra. O que você está fazendo sentado nessa cadeira? Que você não está espanando os urubus da sua vida e começando a dizer para você mesmo: não vai, pode até estar errado, eu posso até ter cometido erros, eu posso até ter feito coisas erradas na minha vida, mas urubu nenhum vai destruir a minha vida, urubu nenhum vai tocar naquilo que Deus não autorizou. A Bíblia vai dizer para nós que ela espantava os urubus durante o dia, e ela fazia o que à noite? Ela espantava as bestas feras com uma tocha de fogo. Ela acendia a tocha de fogo e ficava vigiando a noite toda, para que aqueles animais não viessem contra ela. Qual que é o significado das bestas feras, pastor? São animais que se apresentam e gostam de trabalhar nas trevas, na noite. Quando a gente fala de urubu, a gente está falando de
de gente oportunista, que gosta de tirar pedaço daquilo que já foi sentenciado. Mas quando a gente fala de besta fera, a gente está falando de guerra espiritual. A gente está falando de demônios que se aproveitam da sua morte ou da sentença que está estabelecida sobre a tua vida para dar medo, culpa, para te afastar ainda mais de Deus, para que você tenha medo da consequência, para que você não consiga voltar, para que você se torne fragilizado, que você olhe o mundo e olhe para Deus de uma forma onde você não tenha forças para caminhar. E aquela mulher, aquela rispa, concubina de Saul, ela não só espantava os urubus durante o dia, como ela também acendia a tocha de fogo para espantar esses espíritos noturnos que atacam durante a noite. Pastor, o que a senhora quer dizer para mim e para você? Amigo, quando ela acendia aquela tocha, ela estava dizendo: eu sei que vocês estão aqui ao redor, porque todo espírito mundo se alimenta do sofrimento de alguém. Toda besta fera se alimenta do tropeço e do erro, do pecado de alguém. Mas vocês vão ficar onde vocês estão, sabe por quê? Porque a luz impede as trevas de prosseguir. A luz bloqueia o avanço das trevas. Fiquem vocês aonde estiverem, mas nos meus você não toca. Nos que estão aqui você não toca. Você não vai botar a mão neles. Você não vai vir para destruí-los, para sumir com a memória deles, porque a luz está aqui nessa noite. E por causa da luz vocês vão ter que correr. Aleluia. Pastora, o que a senhora quer dizer para nós? Que ensinamento rico Rispa nos passou. Que ensinamento poderoso Rispa nos passou. Ela sabia que os seus filhos estavam sentenciados por conta da culpa que eles tinham, da culpa que existia sobre eles. Ela não fez chantagem com Deus. Ela não mentiu para Deus. Por favor, não deixe os meus filhos serem sentenciados. Eles não têm nada a ver com essa história. Ela sabia que eles tinham culpa, mas ela estava ali para defendê-los. E por 6 meses, ininterruptamente, ela espantou o urubu e botou as bestas feras para correr, esperando que os seus filhos não fossem tocados por nada que viesse de fora. E aí a Bíblia vai dizer que esse acontecimento chega ao ouvido do rei Davi. E o rei Davi diz assim: como é que é? Rispa, a concubina de Saul, está lá 6 meses, expulsando os urubus, espantando os urubus, afastando as bestas feras, para que os corpos dos seus filhos e dos netos de Saul não sejam tocados. Eu não sei se você consegue alcançar isso, mas a gente pode ver pessoas que estão mortas nas suas escolhas, nos seus caminhos, nos seus sonhos, nos seus projetos, na sua vida. Mas isso não nos dá o direito de desonrar sua memória. Isso não nos dá o direito e a oportunidade de tocar naquilo que não é nosso. Quando eu troco de lugar e eu deixo de ser a igreja que espanta os urubus para me tornar o animal de rapina que tem prazer na destruição, eu estou dizendo para Deus, não valeu a pena. Não valeu a pena os ensinamentos, não valeu a pena os exemplos, não valeu a pena, porque nós não conseguimos proteger aqueles que amamos. Nós não conseguimos fazer por eles. E nós temos vivido dias muito difíceis, dias onde a igreja se tornou um grande bando de urubus, procurando carniças para atacar e devorar, discutindo padrões, julgando, questionando, quando o nosso papel era estar sacudindo as folhas da palmeira, era estar dizendo: mas está morto,
está morto no pecado, está morto debaixo de juízo, está morto porque foi destruído, está morto porque fez bobagem. Qual que é o meu papel e o seu papel? Sacudir as folhas da palmeira e dizer: amigo, na autoridade do nome de Jesus, eu sei que está morto, eu conheço a história, eu sei que é verdade, que tem problemas aí investidos, mas o meu papel com a igreja é não fazer parte desses urubus, é espantá-los e proteger a vida daqueles que têm direito, pela graça, ao arrependimento, à conversão e à mudança de comportamento. E aprender a ser ovelha é difícil, porque a ovelha não tem garras afiadas, a ovelha não tem bicos destruidores. Quando a gente vive num mundo tão difícil, num mundo tão cruel, ser ovelha é ser oferenda para a morte, é ser oferenda para ser destruído, devorado. Mas o Salmo 23 diz para nós: você tem um pastor que cuida de você, que tem vara, que tem cajado, que te guarda, que te protege, que te livra. Você não precisa se preocupar. Tem tanta gente com garra aí. Abre mão da garra, abre mão do bico destruidor e passa a fazer passa a ser dócil, passa a ministrar amor, perdão, passa a fazer diferença, porque os papéis estão se invertidos. Mas Deus não nos chamou para ser urubus. Deus não nos chamou para ficar voando em cima daquilo que morreu ou que foi sentenciado por alguma coisa. Não cabe a nós, igreja, não cabe a nós. E o rei Davi é comunicado e vai até lá e vê que aquela mulher por 6 meses estava zelando a honra daqueles homens. Eu posso falar mal do meu marido, mas na frente de qualquer outra pessoa, o meu papel é protegê-lo. E é o que você tem que fazer. Viu fulano? Fulano morreu. Viu o ciclano? Está desviado. Viu o fulaninho lá? Caiu de novo. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Sacode a tua mão aí, ó. Sacode a tua mão. E começa a dizer: ô urubu, bate em retirada na autoridade do nome de Jesus. Não cabe a você, não cabe a mim. Não se meta numa obra que não é você que vai fazer. Não se meta numa obra que não foi você que morreu na cruz por ela. Não se meta, não tire pedaços, não arranque, não roube a honra, porque isso não tem parte com você. E o rei Davi diz assim: que coisa que essa mulher fez. O rei Davi diz: manda buscar os ossos do Saul, manda buscar os ossos do Jonatas, onde está? E ele leva uma comitiva e resgata os ossos do rei e os ossos de Jonatas. E ele recebe esses corpos dos 2 filhos de Saul e dos 5 netos, e prepara um lugar para enterrá-los, toda a família reunida. Davi, naquele momento, por causa da posição de Rispa, decide honrar a memória daquela família, a memória, a história de vida daquela pessoa. Eu não sou a reunião dos meus pecados. Os pecados fazem parte da natureza do homem, mas eu também sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal. E memoriais são instituídos na vida de cada um de nós por conta dos feitos. O problema é que eles ficaram marcados por serem os homens que quebraram a aliança de Deus e foram sentenciados por conta disso. Mas Davi resolve reuni-los como família e honrar o memorial da sua vida e da sua história. E aí, lê comigo o final do versículo. Depois, o último versículo, 14. Deus se tornou favorável para com... Olha o que eu vou te contar. Enquanto Rispa estava sacudindo e afastando os urubus,
e com o fogo na mão, impedindo as bestas feras de chegar, Deus não permitiu que a chuva viesse. Pastora, mas não foi o acordo? Eles não pediram a vida de 7 homens para que Deus pudesse sarar a terra? Pois é. Não foi só a morte, a sentença de morte. Deus esperou o tempo para que eles fossem honrados, para que eles tivessem um sepultamento digno. E só depois que eles foram sepultados, a chuva desceu sobre a terra. Pastora, o que a senhora quer dizer para nós essa noite? Na autoridade do nome de Jesus, a gente precisa amadurecer. A gente precisa amadurecer ao ponto de entender que nós não podemos dar acessos, privilégios a urubus, nem a bestas feras. O mundo das trevas não pode ter acesso. É por isso que nós investimos aqui. Essa igreja é uma igreja que gosta de estudar a palavra, que gosta de crescer no conhecimento. Nós investimos na área de libertação. Por quê, pastor? Porque quem chega para ser liberto está morto, irmão. Quem chega para ser liberto está morto. E não é porque ele está morto que eu vou fingir que eu não estou vendo. Não é porque ele está morto que eu vou fingir que ele não precisa da minha ajuda. Não, aí é hora de eu ajudar a abanar e afastar os urubus que estão sobre a vida dele. Aí é hora de eu começar a dizer para as bestas feras: não vem, porque aqui tem luz, e na luz você vai manifestar. Na luz nós vamos encontrar você e vamos te pegar, hein? Por quê? Porque cabe a nós, como igreja, entendermos que eles também precisam de socorro e de ajuda. Estão mortos. E a Bíblia vai dizer para nós assim. Bota lá para mim, Felipe, a primeira foto. Eu vou terminar. Durante 28 anos da minha vida, eu estava lá como os filhos de Saul e os netos de Saul, morta dos meus próprios pecados. Eu estava lá, sentenciada a ir para o inferno porque não tinha Cristo. Sentenciada, a Bíblia diz: todos estão mortos em seus pecados. Eu estava assim, e estava assim e fiquei assim por 28 anos da minha vida, morta no meu pecado. Só que tinha uma pessoa ali embaixo, não era rispa, mas que tinha uma vara de palmeira na mão, e que durante 28 anos ele sacudia essa folha e pedindo que os urubus viessem a me dilacerar mais do que eu já estava dilacerada. Sacudia essas folhas de palmeira, afastando os urubus, impedindo que eles viessem arrancar de mim pedaços e me escarnecer mais do que o pecado já me escarnecia. Durante a noite, uma tocha de luz se acendia e impedia que as bestas feras chegassem para acabar com a minha vida de uma vez, para destruir qualquer tipo de hipótese de sonho, de reconstrução ou de chama. Eu estava lá, enforcada, sentenciada pelos meus pecados, mas Jesus estava lá, sacudindo as folhas de palmeira e dizendo: não, urubu, você não vai tocar aqui. E de noite ele se acendia como a luz do mundo e dizia: não, bestas feras, aqui você não vai chegar, porque um dia ela me honrará e o meu nome será glorificado sobre toda a terra. Quanto tempo Jesus ficou sacudindo ramos para afastar os urubus de você? Quantos anos Jesus ficou com tochas de fogo, afastando as bestas feras de te devorar e matar você? Tem gente aqui que já era para estar morto. Tem gente aqui que Deus deu livramento de morte. Era para você ter morrido naquele assalto.
Era para você ter morrido naquele acidente. Era para você ter morrido naquela emboscada. Mas tinha alguém lá com uma tocha na mão, dizendo: pode estar morto para o mundo, mas para mim está vivo. Pode estar morto para o mundo, mas para mim está vivo. E eu vou brigar. Sabe por quê? Porque assim como eu sou, eu quero que a minha igreja seja. Não sentencie a morte pelo que você vê. O mundo pode dizer está morto, e Jesus está dizendo tem vida lá. E eu quero que ela cresça. Eu quero que ela ocupe o seu espaço para glorificar e honrar o meu nome. Fomos enforcados dos nossos próprios pecados. E Jesus afastou os urubus de nós. Continua, muitos de nós, continua afastando as bestas feras de nós. Mas o que eu tenho feito? Eu sou incapaz de pegar a folha da palmeira e olhar para o meu irmão, entender que estamos em fases de vidas diferentes. Eu posso hoje ter vencido algumas coisas. Eu posso hoje ter vencido dores e não mais sofrer, e não mais passar por elas. Mas pode ser que você ainda esteja passando por elas. E não é porque eu venci que eu tenho autoridade de sentenciar que você está morto. Não é porque eu venci que eu não bebo mais, que eu não me prostituo mais, que eu não uso droga, que eu não faço coisas que desagradam o Senhor, que eu posso sentenciar a morte quem ainda o faz. Por quê, pastora? Porque o meu papel como igreja é ser como meu pai me ensinou a ser. Enquanto eu estava lá, era Ele que sacudia os ramos por minha causa. Quando todo mundo dizia não vai dar em nada, isso aí não vai dar em nada, isso vai ser um lixo perdido, Ele estava lá dia e noite, ininterruptamente, sacudindo os ramos, afastando os urubus. Hoje eu fico olhando. Eu não fiz nada disso que eu falei aqui, tá, irmão? Estou dando exemplo aí para você alcançar. Eu nunca fui de beber, nunca usei droga. Eu sempre fui boazinha, por isso que eu falo, quando eu chegar no céu, a minha mansão é grande. Porque eu escuto os testemunhos que eu falo: ah, Jesus, minha casa aumentou agora. Mas eu lembro que eu passei por momentos que acidentes poderiam ter acontecido e não aconteceram. Que Deus deu livramentos, mesmo sem eu conhecê-lo. Casos que poderiam ter acontecido e Deus não permitiu que acontecessem. E hoje eu olho para trás para a minha história e eu digo: meu Deus, quantos urubus o Senhor espantou de mim. Quantas pessoas que se aproximaram de mim para roubar aquilo que eu tinha, querendo as minhas sementes, coisas que eles nunca plantaram, mas queriam de mim, saquear de mim, só pelo prazer de me tomar. E o meu Jesus estava lá espantando todos eles. Quantas bestas feras armaram planos mirabolantes. Agora acabou. Agora é o fim. Vai ser um bote só. É um pulo só. Acabou. O meu Jesus estava lá, com uma luz no mundo, dizendo: não vai mexer na menina dos meus olhos, não. Pode bater retirada, todos vocês, porque aqui ninguém vai tocar. Mas está morto. Ele gritava do lugar onde ele estava: para você, para mim vai viver, e a vida nova vai resplandecer, e vai glorificar o meu nome sobre a terra. Porque é que nós conseguimos entender que Jesus fez isso por nós, mas não conseguimos ter a habilidade de fazermos uns pelos outros. Somos diferentes, pecamos de formas diferentes, em coisas diferentes, mas esse irmão que está do seu lado está esperando que você tenha uma folha de palmeira na mão. Esse irmão que está do seu lado está esperando que você o proteja, o defenda. Por quê, pastora?
Porque Cristo fez isso por nós. Cristo fez isso e continua fazendo isso por nós todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos aprender a ser esses que vão afastar os urubus, ao invés de nos tornarmos como eles, semelhantes a eles. Eu vou terminar dizendo para você: quem ama protege. Mulher, proteja o seu marido. Filho, proteja os seus pais. Pais, protejam seus filhos. Marido, proteja a sua esposa. Líder, proteja os seus discípulos. Discípulos, protejam os seus líderes. Porque não fomos chamados para sermos urubus. Não fomos chamados para alimentar a tristeza, a morte ou a dor de ninguém. Fomos chamados para ajudar a trazer vida, para operar a vida. E precisamos que isso vença dentro de nós todos os dias. Amém ou não amém? Quantos têm folhas de palmeiras aqui nessa noite? Quantos vão sacudir suas folhas de palmeira e proteger contra os urubus, em nome de Jesus? Fique de pé no seu lugar. De todo o texto que foi lido e explicado, você precisa guardar alguns pontos. O primeiro deles é: como um homem de verdade, uma mulher de Deus não quebre aliança. Mesmo que o outro lado tenha mentido, mesmo que o outro lado tenha fingido ser o que ele não era, não quebre aliança. Os filhos de Saul pagaram muito caro por terem quebrado a aliança. O povo chamado e escolhido pelo nome de Deus precisa aprender que quando você diz: eu estou com você para sempre, ou você fica para sempre, você vai se tornar um mentiroso diante do mundo espiritual. Então não diga que vai ficar para sempre, se você não sabe que vai ficar para sempre. Porque quebradores de aliança pagam um preço alto. Se você enxergou no testemunho de Rispa um posicionamento de alguém que manifesta o amor, como uma mãe manifesta sobre a vida dos filhos, entenda: Deus está requerendo isso da igreja. Deus está requerendo isso de nós. Os últimos dias não vão melhorar. A Bíblia diz isso para nós. Cada vez mais escândalos vão aparecer sobre a terra. E o que nós vamos fazer? Nós vamos espantar os urubus. Somos corpo de Cristo. Não estamos aqui para deixar a carniça aparecendo, exposta à luz do sol. Não cabe a mim a você julgar. Entrega na mão do Senhor. Deus é juiz de todas as coisas. Aquela mulher lutou pela honra dos seus filhos por 6 meses. E só depois Deus autorizou a chuva a descer sobre a terra. Deus vai honrar o meu posicionamento e o seu posicionamento, enquanto estivermos preservando aqueles que o mundo diz que estão mortos. Deus vai honrar, porque esse é o papel, meu papel e o seu papel.